E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal Miranda. Eu sou Miranda e no vídeo de hoje nós voltaremos a falar sobre o Quarteto Fantástico. Nós tivemos bastante novidades do filme do Quarteto Fantástico nas últimas semanas, né? Principalmente depois da San Diego Comic Con, que a gente teve o elenco lá na San Diego Comic Con. E a gente teve também as gravações começando logo após a San Diego Comic Con, no final de julho, começo de agosto. E o filme está saindo várias novas imagens, saiu a primeira imagem do Coisa, inclusive, que eu nem comentei aqui no canal, mas saiu a primeira imagem do Coisa. Tá saindo várias imagens dos bastidores também vazando, com os paparazzi estão tirando fotos. E aí, diante disso, nos últimos dias, um insider que é bastante famoso no mundo da Marvel, ele trouxe um novo rumor de que caminho a história do Quarteto Fantástico pode seguir, e principalmente relacionado ao filme dos Vingadores. Ele traz um rumor que como é que vai ser a participação do Quarteto Fantástico e do Reed Richards nos Vingadores, principalmente pela relação que a gente tem do Quarteto Fantástico nas Guerras Secretas de 2015, né, nas últimas Guerras Secretas, que eles são extremamente importantes na história. E ele traz um rumor aqui que pode ser decepcionante para algumas pessoas, e faz sentido pelo caminho que a Marvel já percorreu com seus personagens, que a gente já viu da Marvel fazer, mas não deixa de ser um pouco decepcionante, principalmente pelo Quarteto Fantástico ser um grupo tão importante. Vamos dar uma olhada, vamos ver o que ele trouxe de novidade do Quarteto Fantástico. Mas antes de começar o vídeo, aquele recadinho de sempre, galera, se vocês gostam do conteúdo aqui do canal, se vocês gostam de análise de filmes, análise de séries, vídeos comentando notícias da cultura pop, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar um like no vídeo também, que ajuda demais o canal, galera. Muito obrigado mesmo por estarem assistindo o vídeo. Então vamos lá, vamos conversar um pouco sobre o Quarteto Fantástico e a participação no filme dos Vingadores. Desde que foi anunciado que o próximo filme dos Vingadores seria o Vingadores Doomsday, teria o Victor Von Doom, que é o vilão principal do Quarteto Fantástico, e depois a gente teria o Vingadores Guerras Secretas, que seria a finalização e a conclusão da saga do multiverso. Muito se especulou em que caminho a história do Quarteto Fantástico seguiria, sabe? Que caminho a história dos Vingadores seguiriam e qual seria a participação do Quarteto Fantástico nessa história, sabe? Nas últimas Guerras Secretas de 2015 nos quadrinhos, o Reed Richards e o Victor Von Doom são os dois protagonistas da história. A história é baseada neles, o foco principal é eles. E quando foi anunciado que o Quarteto Fantástico sairia antes desses filmes, todo mundo pensou, talvez, que ele seria o foco da história, ele, o Quarteto Fantástico, principalmente o Reed Richards e o Victor Von Doom seriam os dois focos da história. Mas, pelo que o Insider trouxe de informação, a participação do Reed Richards não vai ser tão grande. E talvez, só talvez, eles estejam indo para um caminho que não faz muito sentido e não seria tão bom para a história. Mas vamos dar uma olhada e depois a gente comenta um pouco. Aqui, galera, eu peguei as informações aqui no site do Chipu, que é um site extremamente conhecido em cultura pop. Eles trazem informações diárias e eles fizeram aqui essa matéria. Vingadores. Reed Richards de Pedro Pascal não será protagonista dos próximos filmes dos Vingadores, diz o rumor. Insider diz que seu papel seria mais ou menos como o Rocket Raccoon em Guerra Infinita e Ultimato. Qual foi o papel do Rocket Raccoon nesses dois filmes? Foi mais de um cara que estava ali, ele foi importante, ele ajudou ali na história, mas ele era tipo um personagem que não tinha uma importância muito grande para a história, sabe? Ele não era o principal da história. E conhecendo a última Guerra Secreta dos quadrinhos, o Reed Richards, ele é o protagonista da história, a história é com ele, a história é dele com o Victor Von Doom. Então, você já tirar um pouco desse protagonismo dele da história, faz sentido para o universo da Marvel, porque o foco da história vai ser os Vingadores, vai ser o Homem-Aranha, e aí o Reed Richards vai acabar de entrar nesse universo. O filme vai ter saído pouquíssimo tempo antes do Vingadores Doomsday, fazeria sentido dentro do universo da Marvel, mas daria um decepcionante, porque ele é um protagonista muito grande dentro da história dos quadrinhos. Pedro Pascal mal foi anunciado como Reed Richards e já tem pelo menos 3 filmes para fazer na Marvel. No entanto, segundo o insider Alex Perez, não esperem dele um papel de liderança ou protagonismo nos próximos filmes dos Vingadores. Em uma sessão de perguntas e respostas no Comic Circus, Perez disse que o Reed terá uma participação similar de Rocket Raccoon em Vingadores Guerra Infinita e Vingadores Ultimato. E aqui ele fala, né, o Insider fala: para esses dois filmes, eu diria que o papel de Reed é tão grande quanto o de Rocket Raccoon em Guerra Infinita e Ultimato. A razão é que ele definitivamente será um dos principais nomes nesses filmes, mas não terá protagonismo dos principais Vingadores, disse o Insider. Então, essa informação aqui ela é bem interessante, ela é bem, tipo, ela traz bastante coisa pra gente, de que ele não vai ser o protagonista da história. Então já vai uma diferença bem grande em relação aos quadrinhos, né? Ele não vai ser o protagonista da história. O Victor Von Doom, que é o vilão do Quarteto Fantástico, vamos lembrar que o Victor Von Doom, ele é um vilão do Quarteto Fantástico, ele não é vilão dos Vingadores, dos X-Men. Claro, ele tem a sua participação de vilania no universo Marvel, mas o foco das histórias deles
é no filme do Quarteto Fantástico. É nos quadrinhos do Quarteto Fantástico. E você pegar o Reed Richards, que é a maior mente do universo Marvel, e você não dar esse protagonismo pra ele, não faz sentido, mas, como eu tinha dito anteriormente, faz sentido dentro da proposta do que a Marvel já apresentou no seu universo, sabe? Ela mudar um pouco as histórias e seguir como os Vingadores como o principal foco da história do universo Marvel. Então, faz sentido, mas é um pouco triste, porque o que faz a história de Guerra Secreta ser tão importante, ela ser tão grande quanto ela é nos quadrinhos, é pela participação do Reed Richards com o Victor Von Doom, sabe? Eles são o foco da história e a história é sobre eles e da relação dos dois. Então você mudar isso é um pouco estranho, é um pouco complicado, mas dentro da história do que a gente já viu da Marvel é bem normal de acontecer mesmo. E aí galera, o que vocês acharam dessas novas informações sobre a participação do Reed Richards no próximo filme dos Vingadores? Quando foi anunciado que o filme do Quarteto sairia antes de Vingadores, o Vingadores 5 seria o Vingadores Doomsday, né? Vingadores em que o foco seria o Victor Von Doom, e o Vingadores 6 seria o Vingadores Guerras Secretas, né? Que seria a finalização da saga do multiverso. Logo de cara, eu pensei, cara, conhecendo os quadrinhos, o Reed Richards, que vai ser apresentado um pouquinho antes, ele vai ser se não o protagonista da história, um dos principais protagonistas da história. E fazeria sentido, já que a Marvel hoje em dia ela não tem seu protagonista, sabe? O Capitão América tem muita incógnita em cima dele, eles vão ver no filme ano que vem. O Homem de Ferro não existe mais, já morreu. Basicamente todos os Vingadores já morreram. O Hulk já não é nem sombra do que um dia ele já foi. Então é complicado. Você não tem um protagonista pro universo Marvel, sabe? Quem vai ser a protagonista? Vai ser a Capitã Marvel? O público não gosta da Capitã Marvel. Vai ser a Miss Marvel, sabe? Desculpa, é personagem de série, cara, sabe? Não vai, sabe? Não vai. Vai ser a Helena Belova, a nova Viúva Negra? Eu não acho que ela tem peso pra ser uma protagonista de Vingadores. Mas vamos ver. Eu acharia que seria interessante realmente que o Reed Richards ele seja o protagonista principal da história, junto com o Victor Von Doom sendo vilão. Eu acho que faz sentido pra história, seria algo coeso dentro da história Marvel, mas talvez eles não queiram colocar eles como protagonistas, porque basicamente eles vão ter um filme antes do Vingadores para eles serem apresentados e para os personagens terem algum tipo de relevância. Então é muito pouco, sabe? É muito pouco. E talvez eles queiram dar um pouco mais de relevância para os outros personagens que já estão há mais tempo aí na Marvel. Mas que é triste, porque a gente queria ver ele como protagonista, porque o Quarteto Fantástico nunca teve um filme realmente bom, nunca foi respeitado do jeito que os personagens têm que ser. Então eu gostaria de ver eles como protagonista, mas fazer o quê? Essa é a forma de agir da Marvel, de trabalhar os seus personagens principais, então fazer o quê, né? E aí galera, o que vocês acharam dessas novas informações que a gente tem sobre a participação do Quarteto Fantástico, sobre a participação do Reed Richards dentro das histórias dos próximos filmes dos Vingadores? O que vocês acharam? Vocês acham uma boa ideia a Marvel deixar ele um pouco de lado e dar protagonismo para outros personagens? Vocês gostariam de ver o Reed Richards como foco da história dos Vingadores? Se vocês gostaram, não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal também que ajuda demais o canal, galera. Muito obrigado mesmo por terem assistido o vídeo. Até a próxima e tchau!